Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio Inova Agro, esse podcast que está trazendo muitas informações do setor agro aqui direto da Expo Ingá, mas os assuntos são atemporais. Todos os episódios que vocês estão vendo por aqui têm assuntos importantíssimos de temas, de palestras que foram discutidos aqui na Expo Ingá e que vocês podem compartilhar com a sua família, com seus amigos do setor, empresários, para poder melhorar sempre a sua produtividade. E o tema de hoje, gente, é Fazenda 5.0. A importância de enxergar a fazenda como uma empresa de verdade, gestão, tecnologia, tudo que investe, que inclui este assunto. Vamos lá? Para falar deste assunto, quem entende, Bruno Toro, ele é diretor financeiro da HS Agro, uma empresa de fazendas do sul do Pará. É isso, Bruno. Bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, especialmente ao pessoal da Inova Agro. Legal. E viemos aqui hoje para compartilhar um pouco da minha experiência nesses últimos 15 anos no agro, principalmente sobre o tema de gestão, que é o tema que eu mais gosto de falar. E tão importante. Extremamente importante. Em todos os temas que a gente trouxe aqui, bem segmentado para cada tipo de atividade dentro do setor agro, esse seu assunto vigorou em todos. A importância disto para a produtividade. Então, você vem para fechar com chave de ouro, com as suas dicas, e a gente quer entender o que é esse conceito de verdade, na prática, o Fazenda 5.0. Que honra, honrado com esse convite e de poder finalizar, então, com chave de ouro, né? A Fazenda 5.0, André, nada mais é do que uma metodologia que eu criei ao longo dos últimos anos, fruto da minha experiência e da minha vivência como empresário, especialmente dentro do ramo do agronegócio. Então, sim, eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar bastante, eu procuro me envolver com outros empresários, inclusive de outros ramos, para ter ideias, para ter insights. Gosto de fazer muitos cursos. Então, nessas minhas andanças e andando por muita fazenda, porque a gente anda muito em fazenda, eu adaptei o que hoje empresas, grandes empresas fazem no mundo corporativo para o ambiente agro. Então, hoje, se a Apple plantasse soja ou criasse gado, o que a Apple faria? Então, eu fui atrás de buscar esse conhecimento e eu traduzi isso, esse conhecimento corporativo, de gestão empresarial, para o campo, para o agro, para o ambiente de fazendas. Então, vamos lá? Quais são os primeiros passos, então, para essa implantação? Legal. A Fazenda 5.0, esse projeto que a gente lançou, inclusive, aqui na Expo Ingá, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar, gestão financeira. Depois, gestão de pessoas. E, por último, para finalizar a tríade, processos. Então, a gente pode falar ali separadamente sobre cada um deles, mas hoje, eu, como diretor financeiro, né, da HS Agro, hoje a gente está com 3 unidades operacionais no sul do Pará, somando 13 mil hectares totais. Esse ano nós vamos plantar aproximadamente 5 mil hectares. A gente trabalha com soja, milho, e estamos na cria-recria e engorda de gado também. Então, a gente percebe que o tema da gestão, e principalmente a gestão financeira, é muito difícil ainda para o produtor rural. É o mais difícil para o produtor? Eu acho que sim. E está com dinheiro? Exatamente. O produtor rural ele é extremamente tecnificado da porteira para dentro, mas ainda carece de gestão da porteira para fora. Então, ali ainda tem muita informalidade, registro de entradas, de saídas, de estoque, em um monte de planilha separada, quando não no caderninho. Meu Deus, em pleno 2025. O Brasil é uma potência agrícola, isso é inegável, todo mundo sabe. A gente é primeiro no ranking de várias modalidades e mesmo assim, mesmo a agro correspondendo a 30% do PIB nacional, a gente ainda tem essa carência de gestão, principalmente gestão financeira. Então, por exemplo, eu vejo muito, o preço da soja subiu, o preço da soja desceu. O produtor rural, muitas vezes, ele não consegue saber qual que é a margem dele, qual que é a margem operacional. Então, o custo dele de produção, ele não consegue fechar antes de fazer a venda. E aí ele não sabe dizer se aquela venda está boa ou se está ruim, porque ele ainda não tem certeza de quanto vai custar para produzir aquele produto. Isso é muito grave. Que ele está querendo vender. Dentro de um negócio. Exatamente. E hoje a conta dentro do agro ficou alta para todo mundo. Qualquer propriedade rural, hoje, por menor que seja, fatura lá alguns milhões de reais. Claro. Então, o risco do negócio, por ser um negócio a céu aberto, já é alto, né, por si próprio.
E eu acho que a gente tem que tentar mitigar ao máximo os outros riscos que englobam o negócio. E um desses a gestão financeira, controle de custos, né, controle de riscos, questões mercadológicas. Como que a gente traz coisas da roça deixaram de ser só da roça há muito tempo, quando a gente, inclusive, fala deste assunto. E a gente fala de tecnologia na agricultura. Como ela pode ajudar o produtor nesse processo de implantação? Hoje em dia, a gente já está falando, o nome Fazenda 5.0, né? Ele é sugestivo porque nós estamos começando a viver a era da agricultura 5.0. Então, nós começamos lá com a 1.0 arando a terra com animais, depois plantio direto, depois veio a mecanização através de máquinas, depois a parte dos dados, e hoje nós estamos na inteligência artificial, trazendo dados para o produtor rural. Então, eu estava recentemente na AgriShow, a maior feira de agronegócio da América Latina, e tem lançamento de colheitadeira, que possui câmeras ao redor da colheitadeira, e ela vai coletando dados através daquela câmera, e através de inteligência artificial, machine learning, ela mesmo vai se autorregulando para ter um melhor rendimento ali durante a colheita. Se colher mais grãos. Exatamente. Então, assim, a tecnologia, ela já está dentro da fazenda hoje. Está dentro das máquinas, já tem muitos softwares que produtores rurais usam para fazer controle de pragas. São os indicadores, né? Isso. E o que falta é o produtor rural unir essa parte que ele já é muito bom ali da produção, né, que ele tem muita tecnologia, com a parte da gestão. Então, como é que ele vai unir esses dados? E aí tem diversas plataformas. Eu gosto, estava conversando isso com uma das pessoas que estava no painel assistindo a gente ontem. Eu gosto de começar sempre pelo mais simples. Então, não adianta o produtor rural hoje, a gente tem que ter cuidado com o tamanho, né? Tem vários tamanhos de propriedade, níveis de maturidade de empresários rurais, mas eu gosto sempre de começar de baixo para ir subindo. Perfeito. Então não adianta o cara querer comprar um sistema de 200, 300, 400 mil reais, colocar dentro da propriedade, é um sistema difícil de mexer, muita gente precisa manipular aquilo, e aí ele paga caro na ferramenta e depois não consegue extrair os dados. Justamente. Então, assim, cara, começa com nem que seja uma planilha em Excel, mas uma boa planilha, Perfeito. Imputando os dados, colocando lá, porque assim, a partir do momento que você começa a ter os dados da fazenda, aí você vai estar apto para tomar melhores decisões. Claro. Que hoje é uma dificuldade que o produtor rural precisão, tem. Né? Então você vai falar com um produtor rural, na maioria das vezes, né, principalmente os pequenos e médios, o alicerce financeiro dele é o contador. Então, como é que foi ele sabe da produtividade, quantas sacas colheu, como é que foi, quantas aplicações de fungicida fez, mas perguntar qual foi a margem dele, a margem operacional, margem líquida, EBITDA, rentabilidade, ele não vai saber te responder. Ô Bruno, como que você enxerga, porque você trabalha, claro, dentro do seu negócio, mas também prestando serviço para outros, né? Isso. Como que você lida, se é que há, e em que pé que está isso no nosso país, como que você enxerga a resistência dessa mudança? Eu acho, Andréia, que a gente está vivendo um momento muito bacana dentro do agro, porque o agro realmente agora virou evidência. Ele está em evidência. Principalmente depois do Agro é Pop, né? O Agrotec, o Agro é Pop. Eu não gostei muito dessa propaganda, não, mas ele fez um bom serviço de colocar a gente no mapa. Tudo que seja por isso. E aí, uma galera muito jovem começou a se interessar pelo campo. Porque tinha uma invasão. Um certo tempo, o pai estudava o filho para ir embora. E hoje a gente vê, se você for olhar dados econômicos, o Brasil, ele acontece no interior, não é Sim. Né? O dinheiro está lá no interior, principalmente por conta do agro. Então, está acontecendo um movimento bacana nesse sentido, e principalmente de sucessão, que é um tema que era um tabu danado, e a gente pode falar sobre isso mais para frente, mas está acontecendo um movimento natural de sucessão dentro do agro. Então, a galera mais jovem está se interessando mais pelo negócio do pai e está querendo entrar. A gente tem que ver como que ele vai entrar. Porque se ele entrar querendo colocar um monte de coisa diferente, indo de encontro ao pai, ele vai ter muita resistência, vai ser muito difícil. O pai, ele é aquela geração que foi lá, que desbravou, que conquistou o patrimônio, né, que estabeleceu ali o piso da família. E agora o sucessor, na minha opinião, ele tem a função de melhorar o negócio. Como que ele vai incrementar o negócio? Em vez de continuar, de repente, crescendo horizontalmente, igual o pai dele cresceu, né, que foi
comprando a primeira propriedade ou ali as primeiras fazendas, como que ele vai, a partir desse patrimônio já estabelecido, crescer verticalmente? Então, aumentando a produção, melhorando a rentabilidade, aumentando ainda mais o patrimônio da família através de mais lucro. E através disso que ele vai ganhar a confiança ali do pai, do avô. E essa sucessão acontecer, né? A gente está falando de tecnologia, você deu uma dica simples, começar de baixo para cima, é a planilha, né? Tirar do papel, né, sujo, e colocar no computador. Essa digitalização é para todos? Você acredita no pequeno, micro produtor? Eu acho que essa digitalização é inevitável. Então, assim, tudo bem que a gente já está num tamanho ali começando a ficar relevante, digamos assim, mas hoje dentro da minha operação eu uso quase nada de papel. Nosso corporativo aqui em Maringá, a gente tem ali financeiro, administrativo, compras, RH, e eu não tenho quase nada de papel, de físico, de pastinha, é tudo digital. Verdade. Então, assim, a digitalização é inevitável, né? A inteligência artificial qualquer tamanho chegou aí pra gente para facilitar, mudar tudo, né? Só tem que saber pedir, né? Tem que saber pedir. Então, assim, eu acho que para qualquer tamanho, porque quanto mais o produtor rural demorar para se integrar a essa nova realidade, mais dificuldade ele vai ter. A gente está num mercado que é extremamente dinâmico, então tem lá o mercado climático, tem o mercado da bolsa que comanda ali o valor das commodities, o mercado de crédito, a gente está vendo esse ano acontecendo um monte de coisa aí. Então, quanto mais tempo ele demorar para se adaptar a essa nova realidade, mais difícil vai ser para ele engrenar. A gente falou muito da importância desse sistema empresarial dentro da fazenda, para vê-la como uma empresa que, de fato, ela é uma produtora de alimentos, seja lá, né, qual for a especialidade. A gente falou muito de tecnologia. Mas, de que forma quem está ouvindo a gente, na prática, impacta na rentabilidade, que é isso que ele quer? Produzir mais. Produzir mais. Como que isso impacta diretamente? Como que você vê isso na prática? Começa pelos custos, né? O produtor rural ele é um tomador de preços. Então, ele toma preço em dólar, ele toma preço de adubo, ele toma preço de semente. Como que ele vai controlar esses custos? Isso aí, se ele comprar melhor, se ele comprar na hora certa, se ele comprar às vezes com dinheiro próprio, não com dinheiro de terceiro, isso aí que começa a mover a engrenagem ali da rentabilidade. E produtividade, a gente vai ter, hoje em dia todo mundo tem acesso a materiais, a melhores sementes, adubo, a informação. Agora, dentro da propriedade, já que ele consegue mexer muito pouco com o que está lá no mercado, com o preço dessas coisas que ele compra, como que ele vai melhorar ali a gestão dos custos dele? Isso. Então, isso aí que vai acabar gerando uma rentabilidade maior, vai sobrar mais dinheiro em caixa, e aí ele vai poder produzir mais, vai poder comprar mais máquina, vai poder comprar mais terra. Eu pedi um exemplo prático, né? Porque às vezes a gente gosta de ouvir o que a pessoa fez que deu certo, principalmente o produtor rural, né? Sim. Ele gosta de saber um exemplo. Você falou, eu sou um exemplo. Exatamente. De que fiz e funcionou. Por favor, fale. Como que você percebeu isso dentro das... Ele é a segunda sucessão da família. Eu sou a segunda geração Até da foi família. rápido, porque a gente estava comentando e é verdade. Tem gente que só consegue fazer isso na terceira geração. Porque às vezes há uma resistência que a gente já conversou aqui. Eu tive na verdade, foi uma sucessão forçada, né? Infelizmente, meu pai faleceu em 2011. E aí ele tinha essa propriedade lá no sul do Pará. Era uma propriedade voltada exclusivamente para pecuária, naquele modelo extrativista mais antigo mesmo. E nós sucedemos ele e aí começamos a transformar no negócio que existe hoje, né? Então, depois disso, nós adquirimos mais outra fazenda, depois arrendamos mais outra e fomos modificando o modelo de negócio, entramos na agricultura, enfim, trouxemos essa gestão empresarial para dentro da fazenda. Você primeiro pegou o negócio, foi tocando e foi percebendo dessa importância da mudança. É interessante falar aqui, porque assim, eu era extremamente operacional até 3, 4 anos atrás. O primeiro ano nosso de plantio... pouco tempo. Eu plantei 10 hectares de soja no meu primeiro ano de plantio. E os primeiros 2, 3 anos, a gente plantava, a gente colhia, eu servi como badeco dentro da fazenda, que é aquele cara que fica na plataforma da plantadeira ali, olhando para ver se não engaixou nada nas rodinhas. Então, assim, eu vivi todas as áreas dentro do negócio. Operacional, estoque, comercialização, estratégia, banco, financeiro, tudo.
E aí, vendo isso, como é que eu posso melhorar a minha operação? Foi onde eu comecei a estudar, comecei lá fora a buscar conhecimento, conversar com outros produtores e trouxe esse modelo de gestão. Quando você fala lá fora, você saiu do Brasil? Não, mas eu gosto muito de ir para São Paulo, que para mim... Interior de São Paulo? Não, capital. Capital. Porque lá eu acho que o conhecimento Gestão. tá lá. Financeiro tá lá. Tá lá. Centro financeiro do país Isso, tá lá. então assim, eu faço muito curso, gosto bastante de ir para lá. E aí eu comecei a entender o que essa galera tá fazendo aqui que dá certo, que eu posso adaptar para minha realidade, porque são realidades totalmente distintas, né? Então você me perguntou lá, tá, mas de prático, o que você faz ali de prático? Por exemplo, na área financeira, todo ano, entre outubro e novembro, eu paro 30 dias da minha vida, 45 dias, e vou fazer um orçamento anual do ano que vem. Uau! Eu vou linha por linha de todas as despesas, custos e receitas da minha operação e vou colocar o que eu planejo fazer ano que vem. Ah, vou gastar tanto com o pessoal, vou ter tantos funcionários que vão me custar X mil reais, eu vou gastar tanto com adubo, tanto com semente, tanto com manutenção de máquina, com combustível, tudo. Vou aquilo, pego com a minha equipe ali, mostro pro pessoal, eles contribuem, a gente validou o orçamento, entramos em janeiro, semanalmente eu pego esse orçamento e comparo com o que realmente aconteceu. E a gente tem um relatório lá automático que é de orçado realizado. Então eu vejo tudo que eu projetei fazer e o que realmente aconteceu. E aí quando acontece desvios, a gente vai em cima. Então, eu projetei gastar, por exemplo, 10 mil reais de combustível. Gastou 15. Mas por que gastou 15? Pois é. Teve algum desvio? Ou gastou mais? Porque a máquina não está operando bem? Ou porque eu não planejei bem, falei no planejamento? Você já vai no alvo. E aí a gente vai lá corrigir aquele ponto. No começo. Porque senão você fica atirando no escuro. Total controle. Então a ideia é essa. A gente tem várias outras rotinas também. Por exemplo, uma vez por mês a gente se reúne com os gerentes das fazendas, né, a parte ali da diretoria e o gestor financeiro, para poder fazer uma apresentação de resultados. Então a gente vai olhar, a empresa ficou dessa forma esse mês. Aconteceu isso, tem esse indicador, essa margem, essa rentabilidade, esse custo por fazenda. Aconteceu isso. E aí a gente vai no detalhe ali, entendendo o que aconteceu dentro da operação e no final sugerindo o plano de ação, né? Então, aconteceu esse problema aqui. Qual vai ser a nossa tomada de ação para evitar que isso se repita no mês seguinte? Sim. E aí dessa forma que a gente Em quanto vai... tempo? Porque você falou, 3 anos então que isso aconteceu. Isso. E você já percebeu assim um avanço? É pouco tempo se a gente for ver. É pouco tempo. Em termos de rentabilidade, de crescimento, que você já foi para frente. Só o fato de você ter, não é a palavra industrializado não, mas de você ter profissionalizado a fazenda como uma empresa mesmo, igual você citou, igual um Google, igual uma empresa de qualquer coisa. Mas a fazenda, e essa é uma coisa que tem que ficar clara na cabeça do produtor rural. A fazenda é uma empresa. A fazenda tem a indústria, tem o estoque, tem o comercial, que faz a comercialização dos produtos, tem pessoas, muitas vezes tem RH, mão de obra. Então, assim, tem todos os setores que uma empresa da cidade tem. E muitas vezes... Pode ignorar isso. Fatura muito mais do que muita empresa que está na cidade. Então, o produtor rural, ele tem que começar a se enxergar, na minha opinião, como um empresário rural. Isso mesmo. É aí que começa a virar a chave dele, e é aí que eu acho que ele vai conseguir alcançar novos voos. Isso, que bom. Essa Fazenda 5.0 é um projeto. Exatamente. Você dá mentoria para isso? Você divide isso com as pessoas? Como Exatamente. É que é? Então, assim, a gente, dentro desses 3 pilares, a gente foi criando, eu criei essa metodologia e a gente criou muito material, muita ferramenta, ferramenta de controle, ali na parte de gestão de pessoas, fichas de cargo e salário, organograma da empresa, ficha de feedback, reunião semanal ali da parte de quem faz a gestão da fazenda com os colaboradores, para todo mundo ficar alinhado do que vai ser feito, as atividades que vão ser desempenhadas durante a semana. Os processos, todos os processos hoje dentro da empresa são escritos. Então, desde como lá no estoque o cara retira 1 litro lá de adjuvante, de dessecante lá dentro do estoque, como um funcionário meu aqui em Maringá lança um boleto no sistema. Tudo isso está escrito passo a passo, como é que faz, com foto. Nossa. Então, eu peguei toda essa expertise, tudo isso que a gente criou e empacotei em 2 produtos. O primeiro deles é um curso gravado que a gente vai lançar aí nas próximas semanas. Opa, fiquem atentos. É o Fazenda 5.0, onde eu vou, com videoaulas, explicar mais no detalhe como que a gente fez e ensinar como que faz, passo a passo ali, todos esses pilares de gestão financeira, pessoas e processos.
entregar algumas ferramentas para a pessoa conseguir colocar aquilo em prática, né? Principalmente nessa parte de gestão financeira. A gente usa uma ferramenta... Que é o mais difícil, que é o mais difícil, mas a gente tem uma ferramenta própria que a gente criou, já tem 5 anos que eu uso. Hoje eu uso o sistema, mas ainda assim eu uso essa ferramenta, que é uma ferramenta em Excel, que se parece muito com o sistema, e ela vai te entregar inúmeros relatórios para você ter todas essas visões que a gente está conversando aqui. Então, a gente vai entregar bastante ferramenta prática ali para o produtor já começar a aplicar. E um segundo produto, que é uma mentoria, que aí já é para uma outra faixa de pessoas que sentirem a necessidade de um acompanhamento mais personalizado, onde eu vou pegar na mão do produtor, através de reuniões individuais, e vou entregar não só o curso, mas tudo que eu já fiz dentro da empresa para ele simplesmente replicar lá dentro da empresa dele. Nossa, pegar na mão mesmo e ensinar. Que bacana ver essa união de forças. Porque quando um cresce, todo mundo cresce, o setor cresce, o agro cresce. Exatamente. Né? É uma engrenagem que vai um puxando o outro. Isso é muito importante. Legal. Ver. E quem quiser saber isso, você tem algum Instagram específico, site? O meu Instagram, o lançamento vai ser lá, é @BrunoToro. No seu Instagram mesmo. Isso, no meu Instagram Bruno mesmo. Toro, @ tá aqui. Então, sem o Bruno Toro. Isso. Fiquem atentos, então, lá que você vai fazer esse lançamento da plataforma lá para dividir isso com as pessoas. Isso mesmo. E quem tiver interesse nessa mentoria, esse é um produto que já está pronto, pode entrar em contato direto comigo lá, que eu respondo e a gente marca que bacana. uma chamada para explicar melhor como é que funciona. Olha, faço votos que o ano que vem você volte aqui, né, com mais novidades sobre certeza. Esse assunto e como que isso mudou em um ano. Porque a gente percebe que quando tem essa virada de chave dentro do negócio, é muito rápido. Você falou em 3 anos, pessoas que passaram por aqui em outros episódios foram 2 anos. Então, assim, é só perceber, mudar, que melhora tudo. É uma coisa que deslancha muito rápido. Sim, e o produtor rural hoje, ele tem, além de tudo isso que a gente falou, eu vejo muito porque eu vivi isso na prática, pessoal, vivi na pele mesmo. Ele tem uma dificuldade imensa de ter uma vida própria fora do negócio. Ele está muito presente dentro da fazenda. E parece que se ele não está lá dentro da fazenda, a coisa não acontece. Então, essas ferramentas todas, lógico, visam aumentar lucro, ter mais resultado, mas também dá mais liberdade. Qualidade de vida. Qualidade de vida para o produtor. Fica preso, né? Fica preso, porque a partir do momento que você tem lá um manual, que é um processo, onde você explica para o seu colaborador como é que faz, você dá um treinamento para ele, você entrega para ele, a sua vida com o celular você vê resultado. A gente tem, inclusive, vai ser uma dos entregáveis dessa mentoria, Andréia, a gente criou uma universidade corporativa. Olha. Então, eu peguei tudo isso que a gente criou, empacotei, coloquei dentro de um site que é privativo e meu colaborador ele tem acesso online 24 horas a isso. Então, ele está lá plantando, colhendo, fazendo qualquer atividade operacional. Surgiu alguma dúvida, ele entra no celular dele, esse documento está lá para ele ver em tempo real o que ele precisa fazer. Nossa. Então, assim, isso melhora demais a qualidade. Até do colaborador. Do colaborador, a gente viu uma assim, corrente, né? Uma entrega. Muitas pessoas mudando de cargo e subindo de nível dentro da empresa, porque ele passa a ter o conhecimento de todos os setores da empresa. Então, se ele quiser mudar, se ele quiser evoluir, vai depender muito mais dele do que de nós. Ele trabalha com mais vontade. E o conhecimento está ali, disponível para ele. Isso, não é escondido, né? Não, então que legal. Isso aí melhora demais, melhora a qualidade da operação, melhora a velocidade, porque você começa a fazer as coisas mais rápido, você consegue enxergar os erros com mais facilidade, porque você tem um padrão de fazer as coisas, qualquer desvio você já percebe com facilidade. Bruno Toro, prazer te conhecer. Obrigado. Viu? Bem-vindo aqui, né, na Expoingá, né? Enfim, dividir com a gente conhecimento, um assunto importantíssimo, então fiquem atentos à rede social dele, vamos empresariar a sua fazenda, que ela precisa se tornar aí uma fazenda 5.0 e todo mundo ter mais rentabilidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, André, novamente pelo convite. Até breve. Me siga lá no Instagram, @BrunoToro. Até breve, gente. Tchau.